Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um podcast, O Mundo em uma Hora. Eu sou Adriana Machado, estou falando de Nova York, estou aqui com o meu companheiro Tiago Assad. Oi, Bachar. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos que já estão ouvindo aqui ao vivo na Causa Operária TV. Aliás, nos nossos aqui, né? Nós estamos gravando. E hoje tem também o nosso querido companheiro Cláudio Martini, de Barcelona, participando aqui do Mundo em uma Hora. Boa noite, Cláudio. Boa noite, camaradas aí do Brasil. Prazer te ter aqui no podcast O Mundo em uma Hora. A gente está gravando no domingo e o podcast vai ao ar na segunda-feira, 11 de julho de 2022. Antes da gente começar, eu queria lembrar todo mundo que nós estamos sendo perseguidos pela censura do STF, do Alexandre de Moraes. Estamos lutando aí contra a censura fascista do STF, então precisamos da ajuda de todo mundo para as nossas campanhas. Primeiro, a gente precisa que vocês deem um like no vídeo e mandem para os amigos, para a família, coloquem nas redes sociais para divulgar aí o nosso trabalho da revolução, imprensa revolucionária independente em todos os lugares. A gente tem também um site, que é o doi.causaoperario.org.br, que é um site para você doar, para a gente poder fazer panfletos e organizar as nossas campanhas de Lula presidente e abaixo o crime de opinião. Então, todo mundo que puder colaborar, dá um like no vídeo, espalhe o vídeo nas mídias sociais, doe para o partido, para a Causa Operária, e participa aí no chat, mandando mensagens, que a gente está gravando esse podcast antes, mas a gente sempre lê as mensagens e gosta de ver a participação dos companheiros no chat. Então, é isso. Hoje vamos falar sobre o armamento da população. Aqui nos Estados Unidos, a gente vira e mexe, aparece um caso que se espalha na imprensa capitalista de um atirador em público. A gente passou o 4 de julho com vários tiroteios, cada vez mais aumentando a violência de armas aqui nos Estados Unidos, e a burguesia aproveita o desespero da população para fazer uma propaganda contra o armamento. A gente do PCO, da Causa Operária, a gente sempre defende o armamento da população e achamos que, sob nenhum pretexto, a população deve entregar o seu armamento e a sua munição, porque elas são necessárias para a soberania do povo, né? Então, a gente vai comentar. Quem quer começar aí falando do 4 de julho e dos tiroteios aqui nos Estados Unidos? Isso já virou meio que os tiroteios já são uma tradição americana, já tanto quanto o próprio 4 de julho e a torta de maçã, né? O pessoal faz isso aí para animar, porque a verdade, assim, brincadeiras à parte, é que você vê muito nitidamente que existe uma crise social severa nos Estados Unidos. O tiroteio do dia 4 de julho foram 7 mortos e 12 feridos só em Chicago. Teve outro também que mostra que existe assim uma sociedade completamente doente, né? A despeito do que muitas vezes aparece na propaganda, aqueles filmes de comédia romântica que a namorada obriga a gente a assistir, que mostra tudo bonitinho. A realidade americana ela é completamente oposta. É uma
é uma desagregação social aqui severa, o pessoal está surtado nos Estados Unidos, e isso aparece em eventos como esse do 4 de setembro em Chicago, mas também apareceu, por exemplo, nos massacres da escola de ensino infantil na cidade de Uvalde, desculpa, no Texas, enfim, uma série de um fenômeno que eles chamam de traduzindo mal e porcamente aqui, seria tiroteios em massa, mass shooting, Você falou setembro, mas onde a gente já falou que centenas de pessoas perdem a vida todos os anos, outras milhares ficam feridas. Isso vem desencadeando um debate aqui sobre algo que era um ponto pacífico nos direitos da população americana de se defender do Estado e poder se armar. Os debates têm se desenvolvido justamente no sentido de restringir isso, quer dizer, toda a crise social e econômica você ignora e responsabiliza as pessoas aqui por serem loucas. Não existe um nexo casual aqui de tantas pessoas em tantos lugares ficarem doidas de repente e começarem a trocar tiros, segundo a mitologia, sobretudo dos democratas, né? Mas o fato de pessoas más, como disse um dos policiais que estava envolvido com um desses assassinatos, a gente teve uma matéria no jornal Causa Operária a respeito, onde se dizia que um dos atiradores era uma pessoa má. Só que são centenas aqui de pessoas más todos os anos, pelo menos, fora outros casos aqui que o Cláudio tem mais informações a respeito também, porque nessa das pessoas ficarem doidas, elas matam as outras e matam a si mesmo, e existe um sistema que aparentemente está perfeito, porque ele continua intocado. O problema aqui são os seres humanos na mitologia do maluco aqui do Partido Democrata, que uma parte da esquerda acaba comprando, porque tem problemas com a população também. Mas a gente vê nisso aqui um senso de oportunidade muito grande da burguesia, sobretudo do setor imperialista da burguesia americana, né? Antes do Cláudio falar, eu queria dar os dados aqui. No 4 de julho, só para a gente ter uma ideia. No subúrbio de Chicago, em Highland Park, 7 pessoas morreram e outras 47 ficaram feridas, que foi o atirador que todo mundo ficou sabendo. Mas também teve na cidade de Nova York 13 pessoas baleadas, 3 morreram em 6 incidentes pela cidade. Em Gary, Indiana, 3 pessoas foram mortas, 7 ficaram feridas. Kansas City, Missouri, 6 pessoas baleadas, 3 incidentes separados. 2 pessoas morreram. Richmond, Virgínia, 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres baleados. Em Halton City, no Texas, 3 policiais e 1 civil ficaram feridos no tiroteio em Diamond Oaks. Kenosha, Wisconsin, que ficou famoso por causa do Black Lives Matter. Também teve tiroteio, 5 vítimas. Então, a gente vê que a gente escuta na imprensa que assim, teve um tiroteio no 4 de julho, mas, na verdade, não. Nos Estados Unidos tem tiroteio todos os dias. O que aparece, que o Bashar estava falando aí, que são as pessoas más, aparece principalmente os tiroteios nas escolas, né? Que aí pode falar realmente, nossa, tem um problema de armas, mas o problema não é de armas, o problema é da sociedade, e aí que entra a informação do Cláudio, para falar sobre as mortes com armas de fogo. Aqui na Europa, a gente tem aí uma cultura um pouco diferente da norte-americana. Então, a gente tem países aqui como a Suíça, acho que a própria Finlândia, né? Onde a população tem armas. Na Suíça, acho que
praticamente obrigatório, inclusive que faz parte do serviço militar. O exército é formado pela própria população, e a população, então, ela é armada, e a gente não tem... E os casos de massacre, né, de tiroteio contra as pessoas, são mais ligados a elementos da extrema direita, né? Aqui na Espanha, o que acontece muito a gente tem um grande número de suicídios, principalmente nas linhas do metrô, né? A gente tem várias incidências, sempre param o metrô porque alguém se atirou na linha de metrô. Eu já vi uma pessoa na linha esperando o metrô passar por cima dela, só que ela foi vista antes e o metrô não passou. Eles têm um departamento. Eu conversei com uma pessoa que trabalhava no metrô. Eles têm uma equipe especializada só para fazer a limpeza aí dessas ocorrências que espatifa a pessoa. Eles vão com pinça pegar os pedaços, né, fazer toda a limpeza ali do metrô, fica um bom tempo parado. E se a gente olhar as estatísticas que tá na Wikipédia, o número de suicídios com armas de fogo nos Estados Unidos é maior do que o número de homicídios, né? Não só todo tipo de homicídio, inclusive por crimes e tudo, mas o número de suicídios é ainda maior, o que demonstra que é uma questão social mesmo, né? Que é uma resposta da população para se livrar da opressão que ela sofre do sistema capitalista. É um meio de fuga dessa opressão é o uso da violência ou violência contra si mesmo, seria o caso do suicídio. E outra estatística também que é interessante acompanhar é que o número de mortes em acidente de trânsito também é maior do que o número de mortes por disparos de arma de fogo, né? Que é outra... Seria também uma questão equivalente comparar como se tem tantas mortes em acidente de trânsito, a gente teria que acabar com os veículos, né? Não usar mais o transporte para evitar essas mortes, mas seria também não é uma coisa que tem uma propaganda nesse sentido, né? Os números são impressionantes. Na Wikipedia mesmo tem uns gráficos, esse do suicídio contra homicídios. Em 2020, foram 21 mil pessoas que morreram de homicídios por armas de fogo nos Estados Unidos. E 24 mil pessoas morreram por suicídio de armas nos Estados Unidos. É muita gente. E trazendo aqui também o número de pessoas que morreram por overdose de opioides, né? Que aí chega o número de quase 100 mil pessoas. Então, mostra a decadência da sociedade, né? Total, a sociedade em frangalhos, as pessoas mal se dão conta. Outro dia eu vi um vídeo... A questão importante aí é que o armamento da população é justamente um dos fatores, né? Um fator decisivo, que a população armada. Ela pode se defender dessa opressão do sistema, pode fazer uma revolução, reverter essa situação de opressão. Então, ao mesmo tempo que ela pode ser usada dessa maneira, para a pessoa infligir, né, contra si mesma, mas também ela é um dos fatores fundamentais para a possibilidade de reversão da opressão do sistema capitalista, né? Por isso que a gente defende o direito das pessoas de terem a arma, que é para a gente
poder se defender, porque também a gente vê que como está indo o sistema, por exemplo, em Donetsk e Lugansk, graças à população ter o armamento em mãos, eles puderam se defender aí do ataque direto dos nazistas ucranianos, né? Defender a sua soberania, a sua cidade, defender suas próprias vidas e fazer um câmbio de sistema, como eles estão fazendo nas cidades que são repúblicas, né? Populares. O caso do Donbás é muito pertinente, muito importante, porque a gente vê aí um povo que foi alvo do próprio governo, né? O governo armado pelo imperialismo, os nazistas armados pelo imperialista tomaram conta do governo e começaram a atacar a própria população, a população russa no Donbás. E teve uma entrevista muito interessante de um analista de armas da ONU, que ele falou que as armas do Donbás vieram... A Rússia não precisou entregar armas no Donbás, que as armas vinham das pessoas que abandonavam o exército ucraniano e decidiam lutar do lado dos russos. Então, foi imprescindível aí na resistência. E é isso que eles querem, e é por isso que a burguesia quer desarmar a população, porque é a única chance de resistência contra a opressão burguesa, né? Quando a gente vê o Biden falando que precisa usar o resto do dinheiro da Covid para a polícia, para aumentar o já enorme orçamento da polícia, a gente vê que a burguesia é muito consciente de que o desarmamento da população e o armamento da polícia é o único jeito deles sobreviverem nesses tempos de completa desestruturação e decadência das forças imperialistas, né? Essa propaganda, tanto a propaganda do aborto, quanto a propaganda do desarmamento, são ferramentas que a burguesia usa para continuar oprimindo a população e evitar que a população se organize aí e se defenda, né? E faça o que foi feito nas repúblicas do Donbás, como a gente viu pelo informe dos companheiros Rafael Dantas e o companheiro Eduardo Vasco, que estiveram lá na Holanda, na Rússia, no fronte de batalha. O grosso dos combates ali mesmo era tudo feito por milícia popular. Era a própria população civil mesmo, que se insurgiu contra o regime golpista de 2014 e pegou em armas para enfrentar o governo ucraniano. E foram eles que estiveram na frente de batalha durante esses 8 anos. Para o imperialismo, ia ser muito melhor se eles estivessem como, por exemplo, aqui no Brasil, onde a população está totalmente desarmada, a polícia civil vai fazer uma operação qualquer aí, rotineira, no Morro do Jacarezinho, deixa 25 cadáveres lá, que eles falam que era um bandido e fica por isso mesmo. O caso da Ucrânia, ele mostra bem o porquê de você ter direito ao teu armamento. Ainda que na Ucrânia, o governo golpista tem tentado regulamentar também o uso de armas lá. Eles não poderiam, assim, legalmente, ter armas, movimento mais radicalizado do movimento negro nos Estados Unidos, eles fazendo manifestações públicas, assim, armadas também, os caras com todo mundo, assim, marchando com arma, tudo, o pessoal botando medo mesmo na burguesia.
A burguesia americana, do jeito que é paranoica, vendo a situação de crise do país e vendo aquele pessoal lá armado, na hora já deve ter instalado na cabeça deles que isso aqui é um perigo, que no Donbás eles conseguiram em Lugansk e futuramente também em Donetsk, que a gente vai ver com certeza uma república popular se estabelecendo, né? Um governo dos trabalhadores. E nos Estados Unidos isso tende a criar uma catástrofe muito grande. Então existe uma um desespero até, a gente pode dizer, sobre essa questão do controle do armamento civil, porque isso aí envolve também uma propaganda massiva da imprensa americana, mas também a imprensa inglesa saiu tirando matérias falando que defendendo o controle do armamento, enfim, os grandes órgãos do imperialismo, todos estão defendendo esse tipo de política, ao mesmo tempo em que eles ficam enviando, como você mesmo falou, Adri, bilhões aqui de dólares em armas para a Ucrânia para matar o pessoal, para manter o banho de sangue lá da população, sobretudo do Donbás. Mostra que a preocupação deles com a vida é um cinismo só. O pessoal não está nem aí para isso. A questão fundamental é manter o... A gente tem que ver também. Sim, pode falar, Cláudio, desculpa. Acho que o Cláudio deu uma paradinha ali, a internet dele. Telefone lá como cá. Mas quem andou falando da crise da violência de armas foi a Hillary Clinton. Ela usou um caso de uma mulher política, Gabby Giffords, que tomou um tiro e usou aí a demagogia, coloca o vídeo da pessoa sofrendo. A Hillary Clinton, que deve estar doida para desarmar a população, né? Porque ela que é uma dos políticos mais belicosos do imperialismo, que causa aí a morte de milhões de pessoas em volta do mundo, vem com essa demagogia de querer desarmar a população. Mas, enquanto isso, por exemplo, na NBC News, um órgão da imprensa capitalista, tem uma matéria falando que as pessoas negras, o número de pessoas negras está aumentando, que estão procurando armas e clube de tiros. Tem vários clubes de tiros americanos de negros se formando. Tem um cara que posta toda sexta-feira. Sexta-feira, que aqui a gente recebe por semana, né? Não é por mês. Você recebeu o seu salário, hora de comprar arma, hora de comprar munição. A gente viu, Adriana? A gente pode lembrar também que o número, a população carcerária nos Estados Unidos é a maior do mundo, né? Ou seja, o governo norte-americano, o governo imperialista, ele quer ver a população dentro da cadeia, né? Dentro do seu, não só da cadeia da cárcere mesmo, mas do sistema capitalista, né? Que também funciona como uma senzala, né? Ou seja, a população sob controle. E eles conseguem ter atualmente aí a maior população carcerária do mundo, uma das maiores, né? Segunda maior, parece. E imagina se a população não tivesse armada e não pudesse se defender, como seria o nível de tirania do imperialismo norte-americano contra a sua própria população, né? O armamento da população é um fator de freio da opressão do Estado e um fator de defesa da democracia, né, popular. E parece que isso fica cada vez mais claro. Os negros aqui nos Estados Unidos já não tem mais dúvida de que eles são alvo da polícia, alvo da extrema-direita. Então, cada vez mais a gente vê essa organização
de pessoas querendo se armar e fazendo questão de lutar contra essa demagogia do Partido Democrata de falar que tem que tirar o direito de armas para poder acabar com a violência no país, né? Para muita gente está muito claro que a violência vem exatamente da degradação do Estado, da vida das pessoas, que as pessoas não têm perspectiva nenhuma e entram em desespero, né? Outro dia eu vi um vídeo na mídia social aqui em Nova York, que eram 3 mulheres e elas depredaram uma coisa de sanduíche porque não tinha o molho que elas queriam. Tipo assim, as pessoas estão surtando depois da Covid, de não ter trabalho, não tem perspectiva, realmente não tem, não vê, a pessoa não vê saída, né? É tipo aquele filme Um Dia de Fúria, né? Só que coletivo, né? Um tipo de dia de fúria coletivo. Mas outros exemplos de como que o armamento da população é importante, eu acho que a gente vê o caso do Líbano. O Líbano, a população palestina lutou contra Israel ali com a ajuda do Irã, e o Irã virou um ponto de resistência ali contra o imperialismo no Oriente Médio, né? Todo foco de resistência tem a ajuda do Irã através de armas. E a história do armamento vai desde o armamento de uma pessoa individual que tem o direito de se defender, até do povo em conjunto que tem direito de se defender, e do país, né? O Irã agora saindo desse acordo que os Estados Unidos resolveram sair do acordo de armas nucleares, né? Tem essa possibilidade de criar armas nucleares e parece um entendimento de que, se não tiver um balanço no armamento de um lado ou de outro, você nunca vai ter soberania, né? Então, é só um outro exemplo do Irã e o Hezbollah no Líbano, como que a resistência só é possível quando existe o armamento. E o outro caso que é interessante nesse assunto é o do Japão, né? Que o Japão, em 2021, teve uma morte com arma de fogo, 2021. Tem essa lei muito forte, né, de desarmamento, mas aí o primeiro-ministro foi assassinado, o ex-primeiro-ministro foi assassinado com uma arma feita em casa, né? A proibição não adianta muita coisa, né? Não adianta, e assim, uma coisa que chama atenção é que você sempre vai ter também esses casos assim, das pessoas que, na medida que a sociedade fabrica esse tipo de doença social, você sempre vai ter essas situações acontecendo assim. O caso central na política de desarmamento que o imperialismo busca empreender é justamente minimizar isso, fazer com que seja controlado ao máximo e impedir, sobretudo, a ação coletiva, né? Esse caso do Japão, por exemplo, mostra que o governo do Japão era muito, como todos os governos centristas, assim, da direita tida como centrista, era muito odiado pela população, né? O caso em si, você vê que não muda muita coisa, não vai mudar muita coisa lá. A gente tem uma posição definida a respeito do terrorismo, né? Mas mostra que existe espaço aqui para um levante armado coletivo da população, que é isso justamente o que o imperialismo busca impedir que ocorra, né? Sobretudo nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm esse problema de ter uma população muito revoltada e fica evidente que cada vez faz isso, né?
e com uma facilidade de acesso ao armamento que é invejável mesmo. A gente aqui não tem, né? Aqui é impressionante. Você pode comprar uma arma a qualquer lugar, qualquer momento. Não precisa de... No Brasil, somente a burguesia tem acesso, né? A burguesia armada até os dentes. E a gente vê aí o reflexo disso também no campo, né? Os latifundiários aí massacram constantemente a população aí nas áreas mais afastadas e na própria cidade também, nas aldeias indígenas, e a gente não tem nenhuma condição de defesa, né? E a ideia é que continue cada vez mais assim também, né? Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a América Latina, para a Europa. Existe a certeza por parte da burguesia imperialista de que as pressões sociais e econômicas, que já são muito grandes, elas vão piorar, fatalmente vão empurrar a população para a um nível de radicalidade muito maior, e que a crise que isso vai proporcionar tem que ser minimizada ao máximo, porque vai dar ruim a coisa, né? Eu falei do dia de fúria, mas é bem isso que a gente está vendo nos Estados Unidos quando a gente vê as estatísticas sobre massacres. Mas isso acontece também, está começando a surgir em outros lugares, está virando um fenômeno comum. Aqui no Brasil nós já tivemos alguns casos. Na África do Sul, por exemplo, teve no último dia, no domingo, dia 10, né? Esses massacres, como a gente vê nos Estados Unidos, eles estão se reproduzindo também, como o câncer aqui ao redor do mundo. No último domingo, aqui no último dia 10, 15 pessoas foram assassinadas também num tiroteio desses. Na África do Sul, no bairro de Soweto, que é um bairro conhecido da resistência negra do povo sul-africano. E isso coloca o grande... Você vê que um dos desafios da burguesia, sobretudo nos Estados Unidos, mas no resto do mundo também, é controlar esse acesso ao armamento, né? Esse tipo de... Estão usando já. Nos Estados Unidos a gritaria pelo controle de armas é imenso. Mas isso é uma política que vai, com certeza, ganhar muito mais contornos ao redor do mundo, porque o combustível que produz esses massacres, esse tipo de alienação social, é uma revolta também que está posta aqui, que vai piorar e que em algum momento ela vai ganhar contornos revolucionários para desespero da burguesia, né? Aqui nos Estados Unidos, a segunda emenda, ela fala que a milícia bem regulada é necessária para a segurança de um Estado livre e que o direito das pessoas de carregar armas não pode ser infringido. A gente lembra do caso dos Panteras Negras, que invadiram o Capitólio de Sacramento, que é a capital da Califórnia, em 1967. Entraram no Capitólio carregando armas, desafiando, né, os poderes da época. E, na época, ninguém pôde fazer nada, porque a segunda emenda era garantida, isso era 66, aquela época que os direitos humanos, o judiciário estava tendo que controlar a população, os Estados Unidos, que estava em efervescência, né, das mudanças dos anos 50 até os anos 70, foram muitas mudanças ali dos direitos. E quando os Black Panthers invadiram o Capitólio carregando espingarda, umas armas enormes, foi um protesto enorme e ninguém pôde fazer nada, né? Lógico que logo depois da invasão, um ano depois, eles passaram uma lei mudando o direito de armas lá, né? Baixar. Eles focaram sobretudo em organizações e pessoas que
foram condenados a algum crime, fugitivos da justiça, quer dizer, tudo que os negros já sofreram na pele, na prática, o controle de armas aprovado no ano seguinte, mostrando bem, sem muita, sem muita sutileza aqui, qual que é a natureza real dessa política de controle do armamento civil. No ano seguinte a esse evento, eles já aprovaram a lei de controle de armas. É o Mulford Act, né? Que Oi, é desculpa. eu acho que eles chamam o Mulford Act, que proíbe a pessoa de carregar armas sem permissão, sem a carteira de registro. E colocou também alguns empecilhos também, alguns tipos de pessoas, por exemplo, fugitivos da justiça, pessoas que foram condenadas por algum crime com pena maior do que 1 ano, pessoas, imigrantes legais, enfim. Além dos imigrantes, né, que não era um problema talvez tão grande naquela época, mas sobretudo a população negra, né, pelas restrições que se tratava de impedir o armamento de organizações do movimento negro, como os Panteras Negras, né? Então, a NRA, que é o instituto aqui do National Rifle Association, Associação Nacional de Rifles, foi a primeira vez que eles apoiaram o controle de armamentos, foi quando os Panteras Negras invadiram o Capitólio lá de Sacramento, do estado da Califórnia. Agora, imagina agora no 6 de janeiro, se aquele pessoal estivesse carregando armas. Não existia essa possibilidade hoje em dia, né? O tanto que já foi tirado o direito de carregar armas. Eles quiseram fazer uma propaganda de que 6 de janeiro era um golpe, né? Mas, na verdade, era a população, né? De extrema direita, mas a população invadindo o Capitólio para garantir os seus direitos, que eles achavam que estavam sendo tirados, né? Mas você vê aí várias pessoas sendo condenadas simplesmente por ter entrado no Capitólio naquele dia. Já estão sendo presas, sendo condenadas e tal. E essa manifestação aí contra o Capitólio nos Estados Unidos está sendo utilizada aqui na Europa também para justificar um maior controle da população. Eles estão chamando isso de essa política de como se fosse a guerra blanda, né? Eles estão acusando aí que a OTAN precisa defender os países da Europa contra a possibilidade desse tipo de mobilização popular, que seria teoricamente influenciadas por estados inimigos, né? Isso seria uma política equivalente à que está sendo levada adiante aí no Brasil contra o PCO, uma política aí de restrição de direitos mesmo, de censura. A gente está tendo a defesa desse tipo de política nos jornais aqui na Europa também. Aqui na reunião do Comitê Lula Livre, o 6 de janeiro também foi usado como desculpa. O Bolsonaro vai fazer o 6 de janeiro no Brasil, então a gente precisa juntar todas as forças, ou seja, juntar com o Alckmin, juntar com o fascista, porque o Bolsonaro é o mal maior e é o fascista, uma confusão muito grande, né? Mas usando isso como se o povo não tem direito de rebelar, né? É muito complicado e a gente não pode deixar essa confusão. O 6 de janeiro foi um movimento de extrema-direita, mas foi um movimento popular e a gente não comentou o caso do PT, né? Esse caso do desarmamento tem sido usado também pela burguesia ali, para fazer medo na campanha do Lula. O Lula não pode sair porque a vida dele está em jogo,
Aí agora tivemos um militante do PT assassinado por um bolsonarista. Coloca como se a questão das armas fosse um problema da polarização e que todo mundo que tem arma é mau e que o Lula está em perigo, então que a gente tem que ficar contra, né? Vocês viram esses casos? Esse caso do atentado lá na Cinelândia e depois do militante do PT assassinado, e estão vendo essa propaganda contra o armamento baseado nesses dois fatos? Isso mostra como eles desprezam e desconhecem, ou desprezam também, não sei, as próprias forças, porque o MST, com 1,5 milhão de famílias agrupadas aqui nessa organização, mais cerca de 7,5 milhões de trabalhadores na CUT. Isso aqui é muito maior do que a base social do Bolsonaro, mas assim, sem nem comparação. Se a gente entender que a base real dele está na PM, que vai ter no Brasil inteiro cerca de 700 mil pessoas, é gritante a diferença de número em favor do presidente Lula, né? Se bota um fuzil na mão de cada um desses aí, não ia dar nem para começar a se divertir com a briga, né? E se for todo mundo desarmado contra um tanto de milico armado... Aí esse massacre que a gente já está vendo já, né? Na Rocinha, nas aldeias e, enfim, todos os lugares onde a gente está vendo a população, onde você encontra uma parcela majoritária favorável ao presidente Lula sendo morta pelos que estão majoritariamente favoráveis ao Bolsonaro, né? Exatamente. Tá complicado no mundo inteiro por causa da política desses loucos, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar também é que nós estamos já, desde 2008, numa crise econômica severa que tem mantido o mundo numa estagnação e ela piorou com a pandemia. E agora, essa estagnação econômica está começando a dar lugar a uma coisa ainda pior, que é uma recessão aberta. Os países mais poderosos do mundo, organizados lá no grupo do G7... Uma recessão global, né? Exato, eles já tiveram, o conjunto dos países desenvolvidos, já teve um primeiro trimestre com uma recessão, com uma retração na atividade econômica, e a tendência é que isso se repita ainda, e o mundo entre numa recessão global, que é uma situação ainda pior do que essa situação que a gente está vivendo, e aí, com certeza, as pessoas vão pirar muito, porque, imagina, a pessoa está desempregada, ou então, mesmo os que estão empregados, isso é um fenômeno muito comum nos Estados Unidos, está começando a aparecer aqui também. A pessoa tem 3 empregos, é o tal do Július, o fenômeno Július, lá dos vizinhos da Adri, do Todo Mundo Odeia o Cris. Mas a pessoa tem 3 empregos e não consegue dar conta do custo de vida galopante, da carestia absurda. Aqui o valor do aluguel está equivalente ao valor do salário, né? Vai equivalendo o custo de vida com o que a pessoa recebe, vai superando o próprio salário mesmo. Ela estando trabalhando, não tem condições de arcar com os seus custos, né? De sobrevivência. Há muito tempo, em vários estados, o valor do aluguel é muito mais baixo. Tipo, o valor do salário é mais baixo do que o aluguel do salário mínimo. É tipo 2/3 do aluguel, o salário mínimo. Ou seja, a pessoa, nem com 2 trabalhos, 3 trabalhos, ela consegue. Aliás, a gente já falou que várias pessoas que estão em situação de rua nos Estados Unidos têm trabalho. A pessoa trabalha, mas não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar o custo de vida. E a gente está vendo os agricultores lá na Holanda, que supostamente moram num país onde tem um alto nível de vida, né?
estão aí protestando porque eles estão querendo cortar o salário e o nível de vida, cortar a produção deles, e eles estão sendo ameaçados com armas de fogo pela polícia. Estão levando tiro da polícia e sendo preso. Então, a pessoa está na situação mais indigna e não pode protestar, porque a polícia já chega atirando. Então, é óbvio que a população precisa de ter armamento para se defender. E cada vez mais que a gente entrar nessa crise, vai ficar cada vez mais óbvio que sem o armamento da população, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. Então, não adianta ficar repetindo a propaganda da burguesia de que quem atira é o mal, é um ladrão, é um inimigo da sociedade, porque não é, né? As pessoas estão colocadas nessa situação, desesperadas para sobreviver. Que aí entra também novamente esse ponto fundamental, porque no final, essa é uma situação que no final só vai ser decidida pela força, e a força, traduzindo de maneira concreta, significa rifle, significa munição. Isso aqui pode ferir a sensibilidade de alguns padres da esquerda, mas ninguém em sã consciência vai esperar que a burguesia imperialista, que se habituou a ser predatória e um parasita social gigantesco em escala global, né, porque eles roubam do mundo inteiro, ninguém normal vai achar que esse estado de coisas vai ser resolvido pelo diálogo. A burguesia vai ter um toque de Deus no coração lá e vai falar assim, não vamos mais sacanear o resto da humanidade e condenar milhões de pessoas à morte pela fome, porque é feio isso. Vamos ser bonzinho agora, que nem o pessoal da esquerda pequena burguesa que é contra o armamento. Vamos todos ser bonzinhos. Achar que isso vai acontecer, a pessoa que acha que isso é possível é pessoa muito... tem um espírito aí até difícil de caracterizar o tanto de que a pessoa acredita em ilusões, né? A gente vai vendo as tendências, né, a tendência de militarização da polícia, não só de militarização dos equipamentos da polícia, mas também a questão da censura e da espionagem, né? A gente não consegue fazer mais nada sem o governo saber. Então, já fica difícil aí organizar uma resistência se precisar. E eles estão armando, por exemplo, aqui em New Jersey, a polícia tem tanque de guerra, a polícia chegou nas manifestações quando mudaram a lei do aborto aqui há poucas semanas aqui nos Estados Unidos, chegaram com equipamentos auditivos que estouram o tímpano das pessoas, canhão de som. Então, a gente vê assim, uma radicalização, né, dos veículos blindados. Em Boston tem o cachorro robô. Primeiro eles falaram que ele não ia ter armamento, mas agora já estão estudando o armamento. Então, é um robô que chega lá e já vai atirando, não tem nem confronto com outro ser humano. Então, a burguesia está se preparando para esse confronto cada vez mais, né? Israel aí que gasta bilhões na tecnologia de polícia, treina a polícia dos Estados Unidos com o dinheiro que eles recebem também dos Estados Unidos, né? Treina a polícia do mundo inteiro. Então, a gente vê que a burguesia não está dormindo nessa história, está cada vez mais militarizando, radicalizando, aumentando a tecnologia para não deixar espaço para resistência, né?
Então, essa discussão, se a gente tem ou não que se armar, a gente já tinha que ter ultrapassado ela, né? Ela tinha que estar sendo como que a gente vai se armar para garantir a soberania do povo. Mas a gente não consegue chegar, porque a esquerda imperialista, financiada pelo imperialismo, entra nessa propaganda, né, de que o armamento é mal, de que quem se arma é mal, e a gente não consegue avançar na discussão. Uma frase que eu vi aqui quando você falava, que eu me lembrei, que o pessoal da esquerda tem reproduzido muito, que é o seguinte, que quem anda armado ou é polícia ou é bandido, uma coisa assim que eles falam, né? Eu acho interessante que isso mostra como eles falam tanto que que o pessoal parece bolsonarista, mas esse tipo de caracterização, assim, ou é polícia ou é bandido, é bem uma coisa que os bolsonaristas fazem, né? Esses setores que estão contra o armamento, eles estão muito mais próximos da direita do que eles mesmos pensam, né? Eu acho que isso é uma coisa que fatalmente vai ser superado, porque isso aqui é um péssimo negócio, né? Nas favelas, nas aldeias, o pessoal tá vendo que ficar de conversinha, ficar esperando que o Ministério Público vai fazer alguma coisa, não vai resolver o problema dos índios, nem dos negros, nem de ninguém, né? Os Da problemas mesma forma, dos índios fica muito claro, né, que eles precisam de ter armamento para se defender, né? É muito óbvio isso. uma sequência de ilegalidades, o próprio Estado cometendo os absurdos, né? E o pessoal da esquerda fica naquele inferninho lá de a polícia despreparada, não sei o que. E isso é um fenômeno global também, né? A gente vê que nos Estados Unidos também, ao mesmo tempo em que a esquerda pequena burguesa faz esse inferninho que enche a paciência da gente, esses grupos como o Not Fucking Around Coalition, eles ultrapassam isso e vão para as ruas armados mesmo, e já deixam claro que eles estão para poucas ideias, né? Uns negão lá armado até os dentes lá, quero ver quem que mexe com eles. É o caminho certo, né? É justamente isso que o imperialismo busca impedir a todo custo, com essa propaganda da bondade, que apela muito para a moral, né? Que busca também despolitizar os problemas sociais dos Estados Unidos e do mundo também, que são muito graves, né? Mesmo mais, eles usam, por exemplo, o 11 de setembro, né? Foi uma desculpa enorme que eles usaram para militarização da polícia e desarmamento e tirar direitos da população de privacidade e todo direito, né, foi eliminado ali, usando como desculpa, né, o 11 de setembro, o atentado. Então, esses atentados que acontecem nas escolas, nos feriados, também são usados desse jeito, né, como para assustar a população e acabar mudando as leis para tirar direito usando essa propaganda. É importante deixar claro que o pessoal não pode, as pessoas não podem se deixar levar por esse conto de fadas, porque se o regime político tivesse realmente interessado em um sistema de paz que fosse benéfico para a classe trabalhadora, você não teria a expropriação brutal que se opera no Brasil, por exemplo, com o roubo de recursos públicos direto na casa de trilhões de reais. Você não teria essa inflação galopante, que nada mais é do que uma expropriação da classe trabalhadora para a burguesia. Todos os ataques que são feitos contra a economia e contra as condições de vida da população, que está cada vez mais duras. Aí nos Estados Unidos a gente vê muito o problema que a companheira Tati está sempre colocando da moradia, né? Você até tocou no fato de que o preço dos aluguéis é uma coisa
que explodiu aí, muita gente, a gente já discutiu também aqui no Mundo em uma Hora, muita gente trabalha, mesmo trabalhando, não consegue pagar as contas. E acaba indo morar em barracas, né? E o regime político que a gente tem, ele convive perfeitamente bem com tudo isso. Ele só não convive com as pessoas revoltadas. Isso mostra que é uma loucura assim, você achar que o New York Times, por exemplo, quando tinta com editoriais falando da importância de desarmar a população, alguma manobra política tem aí. A gente tem que ficar ligeiro com isso, né? E a mesma coisa o governo Biden também, que rouba a população americana na cara dura, rouba do mundo inteiro. Os americanos estão todos sem saúde, sem moradia, sem nada, e o governo gastando bilhões de dólares com uma guerra para manter os nazistas atacando e cercando a população russa. Quer dizer, não é uma coisa de gente normal. Por que agora esse pessoal é esquisito isso, né? A gente não pode confiar nessas pessoas e tem que ter claro que tampouco existe espaço para o diálogo. A única forma de se enfrentar esse regime de opressão brutal que existe, que não respeita nada além de força, é estando efetivamente mais forte, e para isso nós precisamos de língua e também de armas, precisamos dos dois, né? Vou repetir um pouco o que o Bachar falou, porque o áudio estava cortando muito, mas é muito impressionante essa hipocrisia do Biden, que lidera o país mais rico do mundo, enquanto pessoas estão morando na rua, passando dificuldade, morrendo de suicídio, violência de armas, de opioides, e enquanto ele não faz nada pela população e continua mandando armas para a Ucrânia, bilhões e bilhões de armas para a Ucrânia, e depois tem a cara de pau de falar em desarmamento da população. Fala em armamento da polícia e desarmamento da população. A gente já falou muito que a polícia nunca vai ser a solução para a violência social, né? Eu não sei se alguém quer reforçar esse assunto, que a gente precisa do fim da polícia e se defender, se autodefender. Tem muito... a população negra aqui nos Estados Unidos também fala muito isso, que como eles são um alvo óbvio da polícia, eles falam a gente não precisa da polícia, a gente se defende. Que era também um lema dos Panteras Negras nos anos 60, né? E um dos objetivos das ações deles, né? Eles criaram milícias de proteção contra a polícia. Então, não existe a menor chance da polícia controlar a violência social. Que a segurança seja feita pela própria população, né? Para que ela não seja vítima o controle da segurança seja feito pela própria população, para que a população não seja, no final, vítima da opressão do Estado e da polícia a serviço da burguesia. Mas é isso. Pedir para os companheiros que estão assistindo não esquecerem-se de curtir e compartilhar o conteúdo, ajudando a dar maior alcance também para as discussões que a gente está fazendo. E ficar atento também na programação da Causa Operária TV e da Causa Operária TV a gente é fora do Brasil, né? Dentro do Brasil estamos bloqueados, censurados aqui. Mas mantendo o apoio cada vez mais necessário para que essa política de desarmamento e outras políticas também possam ser superadas aqui no Brasil, para que a gente consiga ter um regime onde os direitos democráticos realmente sejam assegurados para a população como um todo, né? Então é isso, companheiros. Esse foi mais um podcast O Mundo em uma Hora. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição do nosso podcast. Eu sou a Adriana Machado, de Nova York. Estou aqui com o Cláudio Martini, de Barcelona, e o Tiago Assad, de São Paulo. A gente pede mais uma vez para vocês darem
o like no vídeo, espalhar o vídeo pelas mídias sociais, ajudar o partido nas campanhas contra o cerceamento da liberdade de expressão e a favor da candidatura do presidente Lula. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite.